iniciando a nossa aula bônus 4, como montar sua palestra de Setembro Amarelo. Bom, a gente começa com o nosso cronograma e entendendo que existem PCs e PCs. O que diferencia é a forma de preparação do profissional para lidar com aquela temática. Nessa aula, a gente vai ver como compartilhar o seu conhecimento com o mundo de forma envolvente e de forma clara, desde a definição do público-alvo até o feedback do público. Vai ser um guia de referência para você saber como montar uma palestra educativa com começo, meio e fim e aprender os cuidados específicos para fazer eventos de Setembro Amarelo, além de enriquecer a sua oferta de produtos dentro da psicologia, ou seja, você poder ofertar produtos que vão para além da psicoterapia clínica. A gente começa com a minha apresentação, até para que vocês possam entender por que eu estou fazendo uma aula com essa temática. Eu sou empresária, enfermeira e psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em prevenção e pós-venção do suicídio. Eu sou co-idealizadora do projeto Sobreviver de Prevenção e Pós-venção do Suicídio e Promoção da Saúde Mental e fundadora do projeto Resistir, de promoção à resiliência por meio do diálogo e da disseminação de informações seguras. Sou certificada em facilitadora autorizada para fazer consultoria em saúde emocional em empresas e, ao longo dessa jornada, eu já fiz mais de 35 palestras, 12 treinamentos, 8 workshops e 5 congressos. Eu costumo dizer que eu não escolhi ser palestrante, ou ser treinadora, ou ser docente. Eu fui escolhida. E isso acontece muito com os profissionais. Se não aconteceu contigo, é o momento de você se preparar para quando acontecer. As pessoas que começam a reconhecer a gente dentro da psicologia costumam divulgar os nossos serviços e a gente começa a receber convites para palestrar, para fazer treinamentos, para ir para dentro de escola, para ir para dentro de empresas. E a gente precisa estar preparado, porque cada temática vai exigir um nível de preparação, um nível de conhecimento e também cuidados específicos. Então, o primeiro momento dessa aula, a gente vai falar sobre como montar uma palestra de uma forma mais generalista e depois a gente vai entrar nos conhecimentos sobre eventos de Setembro Amarelo. Independente do tema que você for fazer, você precisa começar definindo quem quer ser o público-alvo. Então, quem são as pessoas que vão estar ali me ouvindo? Nível de escolaridade, para você conseguir adaptar a sua fala e ter a sua mensagem transmitida com sucesso. Qual a experiência que as pessoas têm dentro do tema que estão me convidando para apresentar? Qual que é a cultura da empresa, ou do país, ou da cidade que eu estou? Qual é o gênero mais prevalente dentro daquele ambiente? Qual é a faixa etária para a qual eu vou palestrar? Todas essas variáveis, elas vão te ajudar a criar um perfil de quem vai te ouvir. E é através desse perfil que você vai entender qual repertório de palavras, o que eu vou levar naquela palestra, como que eu vou fazer aquelas pessoas entenderem a mensagem que eu quero deixar. Depois a gente vai se atentar para o tamanho do grupo, o tamanho e as características daquele espaço. Então, eu preciso levar em consideração a quantidade de ouvintes, a localidade, até para que eu possa saber o meu deslocamento, o tempo de chegar até lá, ou indicar, para, se for um evento aberto, para as pessoas que queiram ir para aquele evento, aonde que ele vai acontecer. A estrutura ofertada pelo espaço, então, se vai ser um palco, se vai ter um projetor, se não vai ter, vai ser uma roda de conversa, qual é a quantidade de pessoas que vai estar ali me ouvindo, para eu também conseguir adaptar a minha fala e o meu tempo de palestra. Esse tamanho do grupo e o espaço começa a dizer para a gente o tempo que eu vou ter disponível ali para poder passar as informações e qual a forma que eu vou me valer para isso. Por que essas pessoas estão me ouvindo? Essa é uma pergunta que poucas pessoas costumam fazer para quem está convidando a respeito desse evento. E é muito importante a gente entender o que está atraindo aquelas pessoas ou por que aquela empresa, aquela instituição está promovendo aquele evento. Essas pessoas que estão ali me ouvindo, elas já entendem sobre o assunto? Elas já participaram de outros eventos para que eu não seja repetitiva no meu conteúdo? Elas já ouviram outras palestras sobre outros temas que eu posso aproveitar e fazer um gancho daquele conhecimento que já está ali? E também para saber o que elas esperam da minha palestra. Não adianta eu montar uma palestra sem saber qual que é a expectativa mínima
dos ouvintes ou do meu público-alvo, porque provavelmente eu vou montar pensando em algo e aquelas pessoas não vão receber o que elas esperam daquele evento. Então, isso já começa a criar o perfil do público-alvo. Depois que eu entendo o meu público-alvo, que eu vou começar a formular o meu tema. O tema é a parte mais importante para que a gente possa fazer algo atraente, para que a gente possa atrair a atenção das pessoas que estão ali ouvindo. É importante que a gente selecione temas que a gente conhece bem, que a gente já tem um conhecimento prévio, que não vai ser do zero, e que eu também consiga falar com propriedade ou com segurança sobre aquilo. Para definir o título, a gente vai pegar esse tema e a gente vai adaptar às necessidades daquele público-alvo. Então, trazendo um exemplo. Fiz uma palestra uma vez que fui convidada para falar de Setembro Amarelo dentro de uma universidade de tecnologia. E pensando no público que eu tinha ali, que ia, para quem ia ser disponibilizado a palestra, escrever algo como prevenção ao suicídio podia não ser atraente para a maioria. E a minha proposta sempre foi atrair o máximo de pessoas possíveis, porque se elas estão ali, eu consigo passar aquela mensagem. Então, o tema e o título foi adaptado com uma linguagem no sentido de inteligência emocional, de soft skills, que são terminologias daquele público específico e que me permitiam fazer o gancho para falar sobre prevenção ao suicídio. Então, é importante que a gente não queira levar um título sem pensar no impacto que esse título vai ter para aquele público. Vai lembrar que prevenção ao suicídio e também saúde mental ainda são temas muito tabus, muito estigmatizados e que poucas pessoas têm disponibilidade de acessar, até porque não sabem se aquilo vai ser invasivo, se aquilo vai causar desconforto nelas. Então, a gente precisa tomar cuidado nessa escolha também para que a gente possa atrair mais pessoas para esse evento. E aí sim, definir o tema, definir um título atraente para aquele público, aí eu vou começar a montar um esqueleto com começo e meio e fim de quais tópicos principais eu não posso deixar de falar naquele ambiente. Como que eu monto esse conteúdo? Né? A gente vai pensar numa organização lógica, como se fosse um trabalho de faculdade. Tem uma introdução, a importância do tema que eu estou levando, o aprofundamento da mensagem que eu quero passar e um fechamento ou uma conclusão. Você pode dividir a sua palestra em tópicos, mas o ideal é que a sua fala seja feita em formato fluido, em formato contínuo, como se você estivesse conversando, dialogando com aquelas pessoas. Você pode introduzir esses tópicos e se aprofundando um pouco a pouco, ou você pode até trazer um caso para ilustrar, uma situação, um modelo de história, pegar algumas histórias, alguns contos que já existem aí e que já são popularmente conhecidos, que também a gente pode fazer algumas associações e ganchos com o que a gente quer falar. Qualquer que seja o método que você escolheu, o importante é que você garanta que a sua mensagem vai ser transmitida de forma clara e de forma que aquele público consiga captar a sua mensagem. Então, nada adianta eu levar uma palestra de Setembro Amarelo com palavras ou com conteúdo extremamente técnico para falar com crianças e adolescentes. Assim, da mesma forma como eu não posso usar um linguajar muito informal se eu estiver palestrando num congresso científico. Então, a nossa fala, o nosso conteúdo e a nossa mensagem, ela sempre vai ter que ser pensada em quem está nos ouvindo. Sempre termine com um fechamento. Esse fechamento pode ser uma conclusão, pode ser uma revisão dos principais pontos ali que foram abordados, ou uma frase, uma reflexão, mas é importante a gente sempre fazer um fechamento para ter um começo, meio e fim. Como que a gente estrutura o evento? Tá? No começo, a gente sempre dá boas-vindas, a gente se apresenta, a gente agradece a oportunidade de estar ali, pelo espaço, pode falar o nome das pessoas que te convidaram, o nome da instituição, da escola, e parabenize o público por estar ali disponível para te ouvir. Tá? Depois a gente começa com essa parte da introdução. É sempre importante a gente explicar o porquê. Por que eu estou falando sobre Setembro Amarelo? Por que é importante falar sobre saúde mental, sobre emoções, sobre inteligência emocional? Traz um porquê para apresentar para aquele público e atrair a atenção deles, captar ali a atenção deles. Depois a gente vai para a parte do desenvolvimento, que é a parte mais longa e que ela deve ser elaborada com cuidado, não apenas
em como a gente vai passar aquela mensagem, mas como eu vou formatar o que eu vou entregar. Então, vai ser uma roda de conversa? Como que eu vou fazer um desenvolvimento que não fique cansativo? Vai ser uma apresentação de PowerPoint? Que cuidados que eu vou ter naqueles slides para poder passar a mensagem e também não ficar muito poluído, muito confusas as informações? É importante que você dê um jeito de dar um destaque para as informações que você acha mais valiosas e mais importantes para que elas não se percam na sua fala ou nos seus slides. E você pode enriquecer ali com imagens, com citações, com frases, com vídeos. Só muito cuidado para que não fique muita informação e aí tudo acaba perdendo o foco ali no meio do seu discurso. Por fim, a conclusão. Então, você pode repassar os pontos mais importantes, como eu já disse, mas é importante que você faça aí uma conclusão da sua palestra, tá? E recursos que a gente pode se valer? E recursos tem o suporte audiovisual, mas tem situações que a gente não vai ter recursos. E isso não deixa a sua palestra ou o seu treinamento empobrecido, desde que você saiba se valer de outros instrumentos ou outras opções. Vamos começar com os slides. Então, vamos contar que naquele ambiente tem uma estrutura para uma apresentação do seu PowerPoint, tem um data show disponível para você. Eles servem como ótimos norteadores da sua fala. Então, eles ajudam a gente a manter uma linha de raciocínio, a não esquecer tópicos importantes, a dispor de imagens, de figuras, de figurinhas que vão ilustrar ali os pontos que você está trazendo, mas ele não pode ser muito cheio de texto e nem com muitas informações, muitos desenhos, muitos movimentos, transições. O ideal é que ele seja mais clean, mais limpo e com as informações importantes mais em destaque. Fica de dica bem importante para leve a sua apresentação em vários formatos. Então, leve no seu pendrive, você pode subir lá para o Drive, enviar para o seu e-mail, para o e-mail de quem está te convidando. E é sempre válido levar um roteiro escrito ou impresso dentro do seu material, porque pode acontecer daquela tecnologia ter algum problema naquele dia e você não conseguir apresentar os seus slides, o que significa que você vai ter ali um roteiro em mãos para poder dar a sua palestra, seu treinamento com a mesma qualidade, tá? Composições, as composições desses slides. É bacana incluir dados, gráficos, elementos, isso aumenta o interesse, isso prende a atenção das pessoas, mas é sempre interessante você escolher com muita cautela o que você vai colocar para associar com o tema que você está trazendo. Os vídeos despertam muito interesse nas pessoas, os vídeos, principalmente se forem vídeos de alta qualidade, mantém o público engajado no que você está falando, prestando atenção no que você está trazendo, mas é importante que a gente também não traga vídeos muito longos. Então, vídeos acima de 2 minutos, acima de 3 minutos, já dispersam um pouco a atenção das pessoas. Então, hoje a gente pode se valer de um amplo acervo aí no YouTube de animação, de recortes de filmes ou de explicações que podem compor e complementar a sua fala, mas sempre com a cautela do que eu estou levando e do tempo que eu vou dispor daquele vídeo. E, por fim, as dinâmicas. Dinâmica é algo que costuma engajar muito as pessoas, principalmente quando o público é pequeno, fica mais acolhedor, fica mais divertido, tem um pouco de movimento ali, então as pessoas conseguem falar sobre temas que são mais difíceis de uma forma mais leve, mas é sempre ideal que você prepare os instrumentos, treine eles e se assegure que você vai levar a quantidade certa para contemplar todas aquelas pessoas. E também escolha instrumentos que sejam de fácil aplicação quando tiver um público muito amplo. Imagina você fazendo uma palestra para 500 pessoas. Se você levar uma dinâmica muito complexa, muito cheia de regras, pode ser que a gente não dê conta de saber se todo mundo está desfrutando daquilo da mesma maneira. Dicas de postura. Por que é importante a gente falar sobre postura? Dependendo do tema que a gente vai levar, a nossa linguagem não verbal, ela precisa acompanhar a gente. A nossa apresentação, a forma como a gente se porta, tudo isso precisa acompanhar o nosso discurso para que a nossa mensagem não fique confusa, para que não tenha falhas nessa comunicação.
Então, escolha roupas apropriadas ao público, mas o mais importante é que elas estejam confortáveis para você, para que você não se preocupe se tem alguma coisa te incomodando, alguma coisa te causando desconforto, porque a nossa linguagem não verbal vai acompanhar e isso pode causar um estranhamento em quem está ouvindo. A postura ereta para você passar segurança, confiança do que você está falando. Se o ambiente for grande, se for um palco, tenta transitar e ocupar todo aquele espaço. Olhe em todos os quadrantes disponíveis, tenta alcançar rostinhos diferentes lá no fundo, aqui na frente, no meio, para que todas as pessoas se sintam abraçadas ali na sua palestra. Faça pausas estratégicas quando você quiser enfatizar um conteúdo que você acha muito importante. Interaja com a sua apresentação e interaja com o seu público. Mantenha um humor seguro e sempre apropriado ao tema e, claro, nos momentos certos. Fale devagar. Uma dica muito importante para quem se sente muito acelerado ou muito inquieto na hora de fazer uma apresentação, de fazer uma aula, é que tente ouvir a sua própria voz. Quando a gente vai falando e vai se escutando, é muito mais fácil a gente controlar a velocidade da nossa fala. E quando você for responder perguntas, abrir para o público ali, poder tirar dúvidas ou fazer algum comentário, complementar alguma coisa, sempre responda para aquela pessoa com o nome dela. Isso é uma questão de respeito, de educação e de que a gente também está criando um vínculo com aquele público. Aí o que eu chamo de dica de milhões, porque isso ajuda muito a gente a se sentir mais seguro e, consequentemente, a entregar uma palestra com mais qualidade, é cuide da sua oratória. Então, treine a forma de falar, exercite a sua musculatura, estude muito a temática com antecedência para você se sentir pronto na hora de abrir para perguntas, por exemplo. Treine a sua palestra com antecedência e cronometre para ter certeza que ela vai ser compatível com o tempo disponível para a sua fala. Teste recursos e equipamentos. Se a pessoa não puder fazer isso no ambiente, faça do seu jeito na sua casa, testando os seus slides, testando o seu pendrive, enviando e garantindo que essa apresentação vai chegar lá de alguma forma. Disponibilize tempo para perguntas. Quando a gente não faz isso, as pessoas não se sentem vinculadas com a gente e também a gente não passa uma segurança para elas de que eu estou aqui para te ouvir, para te responder perguntas. Porque a proposta de uma palestra é que ela seja informativa, que ela desperte curiosidade para que as pessoas pesquisem e se aprofundem sobre o assunto, mas não para que elas saiam com mais dúvidas do que elas chegaram. E coloque seus contatos na apresentação. E quando eu falo contatos, pode ser o contato que você se sentir mais seguro. Pode ser o seu LinkedIn, pode ser o seu Instagram, pode ser o seu e-mail. Tem pessoas que se sentem confortáveis em compartilhar o seu WhatsApp, tá tudo bem. Mas sempre coloque uma forma ali de contato. Isso também mostra para a pessoa que você tá ali com ela para além daquele único momento. Agora, cuidados específicos. O que a gente falou até agora foi cuidados sobre palestras em geral. Mas quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente está falando de um tema muito delicado, muito cheio de tabu e de mito, e que a gente precisa ter cuidados muito específicos para realmente garantir a qualidade do que a gente está entregando. Então, primeiro cuidado, garanta a disseminação de conhecimentos. Como eu disse, normalmente em setembro, mas é muito difícil as pessoas abrirem as empresas, as instituições, para que a gente fale especificamente sobre prevenção ao suicídio. Então, quando isso acontece, a gente precisa fazer aquele espaço valer. E a gente precisa fazer isso levando informações de qualidade, não informações vazias. Né? Então, transmita informações, apresente o suicídio enquanto um fenômeno multifatorial, para que a gente não tenha aquela limitação, aquele reducionismo da visão de que um suicídio sempre vai ser possível encontrar uma causa. Isso ajuda a ampliar um pouquinho a mente das pessoas. Cuide do seu vocabulário, preste atenção na escolha das palavras, estude sobre isso, mesmo porque quando a gente não faz uma desmistificação da temática, a gente não consegue entender a diferença, a evolução histórica que o suicídio foi tendo ao longo dos diferentes períodos aí,
E o quanto esse conceito foi mudando, o quanto sobra uma herança que perpetua mitos e tabus da temática. E eu trago aqui o destaque para não utilizar o verbo cometer quando se falar de suicídio. É muito comum a gente ouvir isso, mas ele é uma das heranças históricas do suicídio, que de uma época em que o suicídio era visto como um crime e até como pecado, né? Então a gente não pode fazer essa associação, a gente precisa aprender a diversificar de uma forma mais adequada, de uma forma mais funcional o vocabulário para falar sobre essa temática. Falar sobre suicídio causa desconforto em algumas pessoas. Às vezes as pessoas vão na palestra porque elas já pensam, já pensaram, conhece alguém que está nesse sofrimento. Então a gente precisa ter a responsabilidade social e afetiva de levar vida e esperança para aquelas pessoas que estão ali dando confiança para a gente. Não esqueça de falar de pós-venção. As pessoas que perdem alguém por suicídio dificilmente têm acesso à informação de que existe um tratamento específico, diretivo, apropriado para todo aquele luto que elas sentem. Então, se valha desse espaço para poder entregar essa informação, que existe esse tratamento e aonde elas podem procurar. Faça esse espaço valer, levando não só informações, mas locais acessíveis e gratuitos que elas possam buscar tratamento para saúde mental, buscar ajuda para momentos de crise, para emergências. E quando for escolher fotos, imagens e vídeos, tome muito cuidado para não levar e divulgar métodos ou vídeos com cenas de suicídio, porque eles, além de levar um efeito de contágio, eles causam desconforto e eles não ajudam em nada para aquelas pessoas que estão ali buscando informações úteis. Sugestões de dinâmica para Setembro Amarelo. Claro que você pode adaptar, mas essas daqui são as que eu costumo levar quando eu vou fazer dinâmicas dentro da temática de prevenção do suicídio. Então, a primeira é a oficina de verdade ou mito, é uma oficina de desmistificação. Ela é muito preciosa para trabalhar a entrega de conteúdo de qualidade e também para ajudar as pessoas a refletir sobre os conceitos ou as crenças delas a respeito da temática. O baralho de puxa-conversa, você seleciona as cartas previamente, inclusive a quantidade de cartas que você vai levar. Ele está disponível no site do Vitaleri, chama Baralho Terapêutico de Prevenção do Suicídio. Você pode fazer o download, imprimir e usar tanto na clínica quanto em ambientes coletivos. Construa sua árvore ou guarda-chuva com mensagens, então você pode pensar numa cartolina, ou numa lousa, ou numa parede, e montar com bilhetinhos, com post-its ali, mensagens que as pessoas gostariam de deixar para quem está em sofrimento, ou que elas estão levando daquele conteúdo que você está trazendo para elas. A quarta é a dinâmica, você pode usar dinâmicas de acolhimento, dinâmicas de empatia para você fazer um fechamento falando sobre como é importante a gente olhar para o outro com cuidado e sem julgamento. Você pode fazer atividades de fortalecimento de autoestima, então fazer com que as pessoas se olhem com mais carinho, com mais cuidado. Consequentemente, isso vira um espelho para o outro. E oficinas voltadas em emoção e no desenvolvimento da inteligência emocional. Tudo isso você consegue fazer o link com prevenção do suicídio e consegue também trazer alguma transformação, alguma técnica para eles já saírem de lá transformados com o que você está levando. E, por fim, não menos importante, é sempre importante a gente saber como foi a palestra, quem ouviu, o que achou daquele conteúdo, o que achou daquela dinâmica. Então, sempre ache uma forma de pedir que ou o avaliador, quem te convidou, ou quem assistiu, enviar um formulário para que a pessoa possa avaliar a sua palestra. Essa é a melhor forma de saber se você entregou um conteúdo que foi bacana, que foi completo, que foi efetivo. Você pode pedir ali sugestões para novas ideias, para novos temas. Você pode fazer com espaços para escrever, espaços de livre escrita, ou você pode fazer como se fosse um checklist com carinhas ali, se gostou, se não gostou. E no final você pega todas essas avaliações e sempre vai usando para aprimorar e para incrementar ainda mais as suas palestras. Essa é a melhor forma da gente fazer uma construção da nossa persona de palestrante, de treinador,
e também de alcançar o público de uma forma mais genuína e realmente sendo um agente de transformação nesse papel. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula sobre oficina de desmistificação. Até lá!